Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. Mateus 9, 27 a 31. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tenha compaixão de nós, filho de Davi." Saindo dali, Jesus tinha saído da casa de Jairo, o chefe da sinagoga, e ele estava voltando para Cafarnaum. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: "Vocês creem que eu possa fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm." E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: "Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso." Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Esse texto fala para nós sobre a importância e o valor da fé. Jesus está no seu primeiro ano de ministério. O ministério de Jesus foi cerca de 3 anos e meio. E no primeiro ano o ministério dele foi na Galileia, no norte da Palestina, onde também ele foi criado. Ele foi criado em Nazaré, que estava na Galileia. Este acontecimento foi narrado por Mateus. E Mateus dá uma ênfase muito grande no título dado a Jesus, Filho de Davi. O Evangelho começa assim, no primeiro capítulo. Deus tinha feito no Antigo Testamento promessa que ele enviaria o descendente de Davi. E foi se formando na consciência do povo de que ele seria o Messias, aquele que seria enviado por Deus para a nossa salvação. O interessante é que no Evangelho de Mateus é a primeira vez que esse título foi colocado na boca de alguém, ou que alguém disse: Jesus de Nazaré, filho de Davi. E por duas pessoas, e os dois eram cegos. Quando a gente lê no profeta Isaías, capítulo 61, a missão do Messias, daquele que viria para realizar o propósito de Deus para a nossa salvação, uma das coisas é que ele daria visão aos cegos. Deveria pregar o evangelho para os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Portanto, quem conhecia o Antigo Testamento sabia que esse era um dos sinais do ministério do Messias. Esses homens eram cegos. Diferente do cego Bartimeu, Marcos capítulo 10. Ali Jesus já está no final do seu ministério. E Bartimeu estava sentado à margem da estrada. Quando ele soube que Jesus passava, ele fez o mesmo pedido: "Filho de Davi, tem compaixão de mim." Estes homens estavam seguindo a Jesus. É diferente de Bartimeu, que estava sentado à margem da estrada. A cegueira era vista no contexto da antiga aliança e na tradição como uma maldição. Por exemplo, em João 9, quando Jesus curou um cego de nascença, perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Na mente popular, a cegueira era sinal de maldição de Deus, de punição de pecados. Mas estes homens seguiam a Jesus. A cegueira limitava a possibilidade das pessoas servirem a Deus. E os irmãos imaginam que não seria fácil para 2 cegos seguirem a Jesus. Geralmente,
para uma pessoa que falta a visão, eles desenvolvem outras habilidades. Mas muitas vezes eles têm que ser guiados, tem que ter um guia. Às vezes até um cão é treinado para guiar um cego. E o que nós vimos aqui é que eles conheciam as Escrituras. E eles seguiram a Jesus. Não porque fossem discípulos de Jesus, como Pedro, Tiago, João, mas porque ele precisava da visão. E apesar de cego, eles criam que Jesus era o filho de Davi, prometido nas Escrituras. Então esses homens tinham conhecimento das Escrituras, que eram lidas e explicadas nas sinagogas. E aqui, meus irmãos, a fé é importante quando ela se baseia na palavra de Deus. Apesar de cegos, estes homens conheciam pelas Escrituras que Deus enviaria o Messias, seria filho de Davi, e eles estavam identificando em Jesus de Nazaré pelos sinais, pela pregação, pelos sinais que ele era o filho de Davi. Isso é importante, porque alguns líderes de Israel, do povo de Deus, não estavam identificando isso. E aqui a gente percebe que a fé é um ato de Deus nas nossas vidas, e a fé verdadeira ela é fundamentada nas Escrituras. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé verdadeira, aquela fé que traz benefícios, ela é fundamentada nas Escrituras. Mas para que a gente ouça o que Deus realmente diz, Deus age através do Espírito Santo, que nos dá a capacidade de ouvir o que Deus realmente diz. Porque às vezes a gente escuta, mas não ouve o que Deus diz. Não é verdade? Os mestres da lei ouviam Jesus pregando, mas não estavam escutando realmente o que ele estava dizendo. E aqui a gente já destaca a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Dois homens com essa deficiência, com essa limitação, eram cegos, mas os olhos da alma estavam se abrindo. E ouvindo as Escrituras, eles não podiam ler. Aliás, naquela época, poucas pessoas sabiam ler. Por isso que eles se reuniam nas sinagogas, porque eles ouviam a leitura da lei dos profetas e ouviam as explicações e ia se fundamentando a fé. Que Deus nos ajude para que saibamos que ao ler a Bíblia o Espírito Santo está presente, ilumina, para que a gente ouça Deus através das Escrituras e tenha um conhecimento de Deus necessário para a fé. Porque às vezes a pessoa diz, eu tenho muita fé. Mas, meus irmãos, a fé que não é fé, é superstição. A fé é aquela que é fundamentada na palavra de Deus. E a palavra de Deus está disponível, e que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa realmente ouvir Deus na palavra, conhecer Jesus pela palavra, o Cristo vivo. Mas eles clamavam, e aqui diz que a palavra usada para clamar é uma palavra forte, eles gritavam, eles tinham uma necessidade, e eles sabiam que Jesus, o Cristo, o filho de Davi, Isaías 61, viria para dar vista aos cegos. E quando Jesus começou o seu ministério na sinagoga da Galileia, ele leu esse texto de Isaías 61, depois entregou o livro para o assistente da sinagoga e disse, hoje se cumpriu esta palavra que está escrita. Mas eles não só ouviram, creram, mas eles clamaram. Meus irmãos, quando temos fé, a gente coloca a fé em ação. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E eles prosseguiram. E Jesus entrou na casa. A gente não sabe se é Cafarnaum, alguns acham que era a casa de Simão Pedro, porque Jesus, de acordo com informações do Evangelho, ele fez o quartel-general do ministério dele na Galileia, em Cafarnaum,
uma cidade às margens do mar da Galileia. A verdade é que Jesus entrou na casa e eles entraram também. E aqui eu gostaria de destacar um outro elemento importante desta fé. Eles não só sabiam que Jesus de Nazaré era o filho de Davi, o Messias. Eles não só clamaram, mas eles perseveraram e entraram na casa. E aí Jesus diz: vocês creem que eu possa fazer o que vocês estão pedindo? E disseram: sim, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos. Meus irmãos, a fé, além de ser um conhecimento, e deve ser o conhecimento da palavra de Deus, de ouvirmos a palavra de Deus iluminados pelo Espírito Santo, a fé nos leva a um relacionamento pessoal. Fé não é apenas acreditar que Jesus é o filho de Davi, que ele é o Salvador, ele morreu na cruz hoje, mas a fé nos leva a crer em Jesus, a recebê-lo como Senhor e Salvador, e estabelece um relacionamento pessoal com ele. Um diálogo. Claro, Jesus sabia o que eles podiam, o que eles queriam. Jesus conhece os corações, sabia se eles tinham fé ou não. Mas verbalizar aquilo era importante porque está estabelecendo um diálogo com Jesus. Isso é importante. Além de crermos, a fé que temos aqui deve levar-nos a um relacionamento pessoal com Jesus, com Deus. Ele é Pai, Deus é Pai, Jesus é o Filho que revela o Pai. Ele nos dá o direito de sermos filhos. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para estarmos outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Pai no sentido de intimidade. E este relacionamento, meus irmãos, é que nos leva a uma experiência de fé madura que lança fora o medo. O texto lido pelo pastor Cléber fala: quem teme o homem ou cai numa armadilha ou arma selada. Se eu tenho medo de alguém, eu quero derrubar alguém, né? Mas quem confia no Senhor está seguro. Então, quando nós temos a consciência, temos um relacionamento pessoal com Jesus e através de Cristo nos tornamos filhos de Deus, nós confiamos em Deus e o perfeito amor que Deus derrama no nosso coração lança fora o medo. Deus quer que tenhamos esse tipo de fé. Não apenas crendo, isso já é importante. Não apenas pedindo, isso é importante. Se eu peço é porque eu tenho consciência de que Ele é Pai e eu sou filho. Mas Ele quer que a gente prossiga. Eles entraram na casa e tiveram um diálogo com Jesus. Aquilo é importante para estabelecer essa comunhão. Isso é oração. A Bíblia diz que Deus sabe das nossas necessidades antes que a gente peça. Mas Jesus disse: peçam e vocês recebem. Busquem e vocês encontram. Batem e a porta se abre. É importante pedir. Mas é mais importante ainda quando a fé nos leva a ter intimidade com Ele. A diálogo com Ele. E aí a oração é diálogo. A oração não precisa de rituais. Não precisa de gestos. Não precisa de lugar próprio. A oração é uma conversa nossa com o nosso Pai Celestial. E Jesus nos introduz nessa comunhão com o Pai Celestial. Uma vez eu estava conversando com meu pai. Ele era um homem muito simples. Nós tínhamos enfrentado um problema sério na família e Deus, pela graça de Deus, o problema tinha sido resolvido. Eu estava conversando com ele, eu já era pastor. Ele olhou para mim, quem conheceu meu pai, ele era um homem muito reservado. Ele disse, com o jeitão dele: eu estou muito feliz, porque Deus foi bom conosco, com a nossa família. Eu nunca esqueci o que ele disse, porque sobre este assunto eu conversei muitas vezes com o Pai Celestial.
aquilo me gravou. Eu conversei com o Pai Celestial. Mas a fé traz benefícios, né? Sim, Senhor, nós podemos. Aí Jesus tocou. Meus irmãos, quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente percebe o toque da graça. Pouco antes de Jesus ter curado os 2 cegos, ele curou uma mulher que tinha uma hemorragia. A mulher que tinha hemorragia era um problema sério, né? Ela era considerada imunda. As pessoas não podiam tocar nela, ficava imunda. E se ela tocasse, ficava. Então ela queria ser abençoada por Jesus, mas curada por Jesus, mas e daí? Ela era mulher que não podia se aproximar, não podia tocar. Mas ela pensou o seguinte: eu vou dar um jeito de tocar nas vestes dele, porque se eu tocar, eu vou ser curada. E ela fez isso o mais escondidinha possível. E o texto diz que quando ela tocou nas vestes, ela foi curada. Aí Jesus disse: quem que me tocou? Os discípulos disseram: mestre, tem tanta gente que aperta, o Senhor está perguntando quem que lhe tocou, tanta gente. Mas ele sabia que aquela mulher tinha tocado nele com fé de uma maneira diferente. Ele diz: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aí ela toda atemorizada, porque ela tinha cometido um ato que não era politicamente correto, ela prostrou e disse toda a verdade. Diz: filha, a tua fé te salvou. Quando tocamos Jesus pela fé, Ele nos toca com a sua graça. Ele nos cura, nos abençoa. Jesus tocou. Eles tocaram Jesus pela fé. Eles foram tocados por Jesus pela graça de Jesus e foram curados. Mas há um outro elemento nesse texto que traz ensinos para nós. Jesus olhou para eles e disse assim com muita ênfase: não contem isso para ninguém. Por quê? Que Jesus não queria. Existe no Novo Testamento alguma coisa que é chamada de o segredo messiânico. Qual que é o segredo messiânico? É que Jesus veio para pregar o evangelho aos pobres, libertar os cativos, libertar os presos, dar visão aos cegos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso os discípulos entendiam com facilidade. Quando ele perguntou para os discípulos: quem que as pessoas dizem que eu sou? Eles disseram: uns dizem João Batista, Elias, um profeta. Mas e vocês? Pedro, em nome dos discípulos, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Simão estava vendo os sinais de Jesus que ele fazia. Essas evidências, essas profecias estavam se cumprindo. Não é só Isaías, tem outras passagens no Antigo Testamento. E por esses sinais visíveis, Pedro não tinha dúvida de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas havia um segredo. Jesus não veio apenas para fazer esses sinais e trazer benefícios que a gente diz são temporais. Cristo veio morrer por nós, para a nossa salvação. Este era o segredo, que Pedro, apesar de ter feito uma revelação, uma afirmação que foi revelação do Pai, Jesus disse: você é feliz, Pedro, porque isso não foi revelado por você, por um ser humano, mas o meu Pai. Logo a seguir, Jesus disse: nós estamos indo para Jerusalém. E o Filho do Homem, falando dele, vai ser preso, vai ser morto, vai ser maltratado, vai morrer. E ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Pedro, que tinha sido um instrumento nas mãos de Deus para a revelação tão importante de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, disse: Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. É como se ele dissesse: eu não vou deixar isso acontecer. A gente ama o Senhor, mas aqui está o âmago.
da obra de Cristo. A cura de uma enfermidade física é muito bom e Deus pode fazer isso. Mas eu aprendi, quando eu morava no sítio, a cantar a gente chamava de corinho, né? Hoje fala os cânticos, era o corinho, que dizia assim, perder a saúde é fatal. Perder a vida é mais, ninguém fica para semente. Mas perder a alma é perda tal que não se recobra jamais. Aí as pessoas que me discipularam me ensinavam o significado disso. Então o segredo messiânico que estava oculto até para os discípulos mais íntimos de Jesus, como Pedro, Tiago e João. Quando Tiago e João chegam e pedem para Jesus, permite que no teu reino um se assente à tua direita e outro à esquerda, eles estavam pensando no reino messiânico de Jesus, o reino visível com sede em Jerusalém, cumprindo profecias do Antigo Testamento. Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E fala do segredo messiânico. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Bem, vocês até vão beber o cálice, né? Porque Tiago foi martirizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda só para aqueles que o meu Pai reservou. Qual era o segredo que os próprios discípulos não estavam entendendo? Era a morte de Jesus na cruz por nós. Logo depois que Simão Pedro fez essa afirmação, Jesus elogiou Pedro. Ele faz um chamado ao discipulado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida, quem desistir dos seus projetos, quem desistir de correr atrás só de bênçãos temporais, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a vida, por amor de mim, vai achá-la. Sem cruz não há discipulado. Eu jamais seria um discípulo de Jesus sem renunciar ao meu projeto pessoal de vida. O projeto dele é fascinante. Mas nós nos agarramos às coisas que podem ser vistas, aos bens visíveis, materiais. E quando Jesus proibiu que eles divulgassem o que ele tinha feito, Jesus tinha em vista isso que os estudiosos da Bíblia chamam de segredo messiânico, que ainda estava como que oculto. Chegou a hora de tudo isso acontecer e ser revelado. Ele teve que continuar discipulando Pedro. Porque quando ele diz, olha, para onde eu vou vocês não podem ir, Pedro chegou para ele pouco antes da morte, para onde o Senhor vai que eu não posso segui-lo, eu estou pronto a dar a minha vida pelo Senhor. Ah, Pedro, pois fique sabendo que antes que o galo cante, você me negou 3 vezes. Pedro teve que entender que a verdadeira vida é resultado da obra de Cristo na cruz. E que tornar-se discípulo de Jesus, tomar a cruz e segui-lo, significa que tudo o que é temporário, passageiro, não tem valor permanente. E se nós nos agarrarmos nisso, nós vamos perder a vida. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, se vamos entendendo na experiência desses 2 cegos uma certa progressão da fé. Eles estavam melhor do que os teólogos da sua época, os fariseus que eram religiosos, que não conseguiam ver em Jesus de Nazaré o Messias. Eles estavam percebendo. E é graça de Deus, a ação de Deus. O fato deles seguirem a Jesus mesmo cegos e clamando, Senhor, tem compaixão de nós. Claro, eles estão querendo agora a cura. Mas a fé vai crescendo, vai evoluindo quando eles não desistem. Jesus parece que demorou para atender. Ele entrou na casa, eles entraram juntos. E aí Jesus conversa com eles. É o diálogo. É o conhecimento de Cristo na intimidade. Não apenas por ler a Bíblia,
Mas agora a fé vai levar ao relacionamento pessoal. Mas a fé atinge agora o seu ponto culminante. Quando o Evangelho, eu não sei se eles entenderam tudo na hora, eu creio que não. Como Pedro não entendeu. Pedro teve que ser andado pelo diabo, como o ceifeiro serando o trigo, para entender essa mensagem. Mas eu creio que chegou um momento que eles entenderam que Jesus não queria que eles divulgassem na época, porque a obra dele era muito mais profunda do que restaurar a visão aos cegos. Era a salvação da nossa alma, a salvação eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios na segunda carta, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se deteriore, o nosso interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, todos os problemas pelos quais passamos na vida, cegueira, e não só cegueira física, a pior cegueira é espiritual, carências, necessidades, suprindo todas essas necessidades, nós ainda não teríamos a bênção que Jesus veio trazer, mais importante. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele termina o texto dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem. Os cegos não viam fisicamente. Os olhos da alma foram se abrindo. Mas, meus irmãos, a luz do Evangelho brilha quando nós entendemos que Cristo morreu por nós. E que sem a obra de Cristo nós estaríamos eternamente perdidos no inferno. E nisso não há acepção de pessoas. Não há nenhuma pessoa melhor do que a outra, porque a palavra diz, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Que Deus nos ajude. Que a graça opere em nós de tal maneira, trazendo a compreensão, conhecendo Jesus como Messias, prometido nas Escrituras. O Verbo que se fez carne em Jesus de Nazaré, que tinha poder para produzir sinais e prodígios. Mais do que isso, que ao crermos em Jesus, insistirmos, possamos ser levados a uma comunhão, um relacionamento pessoal com Ele, de intimidade. Mais do que isso, possamos entender o que Ele realmente veio fazer por nós. Morrer por nós, para que nele tenhamos vida eterna. Amém. E essa vida, meus irmãos, é completa. Enquanto estivermos aqui, a gente está sujeito a problemas. Né? Hoje eu brincava com a Suzane, questão de ser velho. Eu falei, quando eu tinha 50 anos, quando eu tinha 30 anos, eu achava que quem tinha 50 era velho. Depois, quando eu cheguei a 50, para mim, quem era velho era 70. Eu não me via velho, 70 anos. Aí o Alisson perguntou, e quando o senhor chegar a 100? Falei, aí quem é velho é que tem 120 anos. A gente brinca, mas eu sei que isso aqui vai se deteriorando. Ainda que isto deteriore, o interior se renova de dia em dia. Por quê? Porque em Cristo eu tenho vida eterna. Não atentamos nas coisas que vêm. Eu sempre brinco, né? Que lá em casa ela gosta muito de espelho. Aliás, eu acho que é assunto de mulher, né? Gosta de espelho, para ver de cima e embaixo. Então ela botou o espelho no quarto que a gente entra no quarto e já se vê no espelho. Aí eu brinco com ela. Por que botou esse espelho aí? Aí eu fico vendo um velhote entrando aqui no quarto. A gente vê, são coisas temporais. E a gente crer em Deus para bênçãos nessa vida é importante. Mas isso é fé temporária, para resolver problemas temporários, que é importante. Mas nós devemos chegar a esse ponto
de que o Senhor veio para nos dar vida eterna em Cristo. E aí não tem problema, você pode ter 70 anos, 90 anos, né? Porque o interior se renova dia a dia.